canal Eduque Melhor. Seja muito bem-vinda! Para quem ainda não me conhece, eu sou pedagoga, educadora parental, terapeuta de mulheres e terapeuta do sono. Hoje eu quero falar um pouco sobre o que me trouxe até aqui e sobre a experiência da maternidade que eu tenho vivido. Tudo começou quando eu decidi que sim, eu queria ter filhos. E não foi uma decisão assim tão fácil, não é algo que eu sempre soube, que eu sempre tive certeza. Tanto eu quanto meu marido, nós tínhamos vontade de ter filhos, mas nós sabemos de todas as dificuldades, do quanto isso é sério, do quanto modifica a nossa vida, de que a gente passa a viver pela criança principalmente, por esse filho que vai chegar, que a gente precisa cuidar de toda a rotina, se preparar. Então foi uma decisão bastante pensada por nós dois. Nós víamos algumas dificuldades, como não ter rede de apoio, pensávamos como faríamos para conciliar os nossos trabalhos, a nossa rotina. E além de tudo isso, nós estávamos levando uma vida muito feliz, muito tranquila. Não era como se faltasse alguma coisa. A gente pensava em ter filhos realmente pela vontade de tê-los, pela vontade de ter e receber este amor. Mas nós já éramos completos em nossa vida, com a nossa felicidade, com a nossa rotina. Então nós levamos algum tempo discutindo, pensando sobre isso, e nossos pensamentos eram muito semelhantes, muito parecidos. Embora tivéssemos vontade, ainda sentíamos que não era o momento, que queríamos levar a nossa vida de casal por mais algum tempo, por mais alguns anos. E assim, nós decidimos que queríamos ter filhos há uns 2 anos atrás, mais ou menos, embora não ainda naquele momento. Começamos a fazer alguns exames para saber que se quando chegasse a hora teríamos alguma dificuldade ou não, principalmente porque eu sou uma pessoa bastante controladora, que gosto de planejar, antecipar, me preparar, ter tudo organizado, o que a gente pensa que tem um controle que não tem, né? Na vida da gente, por mais que sejamos organizados, que façamos planos, que tenhamos nossas vontades, nossos desejos, nós não sabemos como será o dia de amanhã. E principalmente quando o assunto é maternidade, paternidade, quando envolve a geração de uma criança, que envolve questões que não estão sob o nosso controle. E isso eu fui aprendendo ao longo dos últimos tempos. Mas vamos voltar para esse momento em que eu decidi que sim, que em algum momento nós teríamos filhos, junto com meu marido, lógico, tomamos essa decisão juntos. Então eu decidi que eu queria me preparar para isso. Eu comecei a pesquisar sobre maternidade, sobre educação, e descobri a educação positiva. Eu descobri que existiam formas, que existiam maneiras de lidar melhor com resolução de conflitos, com a birra, com o sono infantil, com a alimentação, com o puerpério. Quando a gente começa a pesquisar sobre essa temática, a gente descobre uma infinitude de conhecimento, de livros, de autores, de cursos, e eu gostei muito desse universo e me dediquei absolutamente a estudar sobre tudo isso. Venho me dedicando desde então. E eu gostei tanto, mesmo antes de falar, agora nós vamos começar realmente a tentar ter filhos. Antes desse momento chegar, eu já tinha gostado tanto desse assunto que eu comecei a fazer cursos profissionais. Como educadora parental, certificação nacional e internacional, comecei a me preparar para atuar nessa área também, de tanto que eu me identifiquei. É uma área afim com a que eu já atuava, porque eu já lecionava para crianças há 17 anos, então eu já tinha esse contato com crianças, com pais, com bebês, com adolescentes, todas as faixas etárias, e gostei muito dessa temática. Então eu fiz cursos, formações, ainda faço, acho que eu nunca vou deixar de fazer, porque sempre tem mais para aprendermos, e decidi que era chegada a hora de nós termos o nosso filho ou a nossa filha. Isso foi no ano passado. Na verdade, a gente tomou essa decisão no ano retrasado, mas o meu marido tinha uma vontade de fazer intercâmbio, que não era uma vontade latente, não era uma vontade muito forte, mas era uma vontade que ele tinha. E eu sabia que se a gente tivesse filho naquele momento não seria possível, talvez só quando nossos filhos estivessem um pouco maiores, porque eu não gostaria de ficar meses sozinha, sem ele, e grávida ou cuidando do bebê sozinho, principalmente por essa questão do vínculo, né? Porque é muito importante que o pai estabeleça esse vínculo com o bebê, com a criança, tanto quanto a mãe. E eu falei pra ele, então faz esse intercâmbio e depois a gente começa o nosso projeto de tentar engravidar. Ele voltou do intercâmbio em maio do ano passado, de 2024, e eu parei
com os meus remédios anticoncepcionais. E achei, assim, lógico, a gente sempre acha que eu iria engravidar no primeiro mês, na primeira tentativa. Porém, eu sempre tive sintomas típicos de endometriose. E sempre falei para os ginecologistas que eu achava que eu tinha endometriose, porque eu tinha um fluxo muito intenso, porque eu tinha muitas cólicas, acreditava realmente que eu tivesse esse diagnóstico. Porém, eu fazia os exames de rotina comuns, solicitados pelos ginecologistas. Ultrassom, exames de sangue. E eles me falavam, não, você não tem nada, fica tranquila, tá tudo certo com os seus exames. Vários médicos, vários ginecologistas me falaram isso. Mas quando eu interrompi os meus anticoncepcionais, esses sintomas pioraram, ficaram ainda mais intensos. As dores das cólicas, o fluxo realmente intenso, tudo isso ficou mais forte, incomodou bastante. Até o momento em que eu decidi procurar um outro médico e falar, olha, eu realmente acredito que eu tenho endometriose, nós precisamos investigar. E só nesse momento eu descobri que os exames que fazem o diagnóstico da endometriose não são um ultrassom comum que a gente faz de rotina ginecológica. São exames específicos. São o ultrassom com preparo intestinal e a ressonância magnética com preparo intestinal. Então, são exames que a gente precisa ter um preparo antes, que a gente precisa de alguns cuidados mais específicos. Então, desde maio, quando eu interrompi os anticoncepcionais, até setembro, que foi o período em que os meus sintomas pioraram muito, eu fiz esses exames e acabei recebendo finalmente um diagnóstico de endometriose profunda, inclusive com lesão no meu intestino. E a partir desse diagnóstico, eu fui até 5 ginecologistas diferentes, escutei a opinião deles e 4 dos 5 me disseram a mesma coisa. Olha, o seu quadro é um quadro de endometriose profunda, é algo sério. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu recebi junto um diagnóstico de infertilidade. Porque a infertilidade é diferente de uma mulher estéril. Uma mulher estéril é uma mulher que ela não pode gerar filhos, que realmente não há como. Mas a infertilidade, ela pode ser temporária. Ela não significa que a mulher nunca terá filhos, mas significa que é mais difícil para que ela consiga engravidar. A endometriose é um dos principais motivos de infertilidade. Então isso me deixou, lógico, preocupada, porque eu já estava com 35 anos no ano passado, estou com 36 agora, e fiquei muito chateada principalmente por eu ter a vida toda, praticamente, questionado os médicos se eu não tinha endometriose, e eles sempre me dizendo que não, e não investigavam a fundo. E depois que eu recebi esse diagnóstico, eu vi o quanto a endometriose não é falada, o quanto ela não é investigada, o quanto as mulheres que têm essa doença são silenciadas, os seus sintomas, a sua dor, as suas dificuldades são sempre negadas, silenciadas. É muito difícil a gente conseguir receber esse diagnóstico. Eu recebi em setembro, fiquei preocupada, não sabia se eu iria conseguir engravidar ou não. E o que os médicos me sugeriram, esses 4 dos 5 médicos, foi que eu fizesse uma cirurgia o quanto antes, para a remoção das lesões. Apenas o 5º médico que me deu uma orientação diferente, que ele falou, olha, você pode ficar 1 ano tentando engravidar. Ele até me disse que ele teve uma paciente com o quadro muito parecido com o meu, as mesmas lesões, endometriose profunda, e que ela tinha agendado a cirurgia e acabou engravidando dias antes da cirurgia, quando foi fazer os exames pré-operatórios. E dentro de mim, eu sentia, é algo difícil de explicar, mas eu sentia que eu não queria fazer a cirurgia, pelo menos não naquele momento. Fiquei relutante, fui resistente, mas acabei cedendo e foram passando os meses e eu não engravidava e eu falei, vou agendar essa cirurgia. Aí eu decidi que eu iria agendar para depois do meu aniversário, que é em abril, foi em abril de 2025. Eu decidi que eu iria agendar para depois do meu aniversário, porque eu queria viajar no ano novo, viajar no feriado do carnaval, comemorar o meu aniversário, então depois eu faria essa cirurgia, mesmo sentindo que não era para eu fazer naquele momento. Ao mesmo tempo, eu fui pesquisando muito, tanto sobre a cirurgia quanto sobre endometriose, sobre infertilidade relacionada à endometriose, métodos naturais para facilitar para engravidar. Então eu comecei a cuidar um pouco melhor da minha alimentação, tentar desenfermar o meu corpo. Tanto eu quanto meu marido fizemos reposição de vitaminas, passamos com um endócrino, verificamos o que estava faltando e fizemos todo esse processo de cuidar um pouco mais de nós, para que
para ver se o meu organismo respondia, se é importante que nós estejamos saudáveis para conceber uma nova vida, para que tenhamos uma gestação tranquila, uma gestação mais saudável. E eu comecei a ver alguns casos de mulheres que fizeram a cirurgia e tiveram diminuição da reserva ovariana. Para algumas mulheres a cirurgia foi excelente, elas engravidaram logo em seguida. Para outras, os sintomas pioraram e também tiveram dificuldades de engravidar. E eu ficava realmente sem saber o que fazer. Se eu mantinha essa decisão de fazer a cirurgia, mesmo sentindo que não era o momento, ou se eu insistia e tentava por um ano engravidar, o que também era arriscado porque as lesões da endometriose poderiam ir progredindo, poderiam aumentar e poderia ficar cada vez mais difícil. Mas eu comecei a pesquisar sobre FIV, fertilização in vitro. Eu decidi que eu iria seguir a minha intuição e que eu não faria essa cirurgia nesse primeiro momento, que eu faria depois, mas primeiro eu queria tentar engravidar, queria preservar a minha reserva ovariana, que não estava ruim, estava com um bom nível. Então eu decidi que eu iria passar com médicos especialistas em fertilização in vitro para ver se haveria essa possibilidade, o que também não é algo muito simples para quem tem endometriose por conta da estimulação ovariana, de ter que tomar muitos hormônios. É um pouco mais delicado o tratamento, pode ter algumas complicações. E eu agendei a minha consulta para o dia 12 de janeiro. E no dia 10 de janeiro eu descobri a minha gestação. Eu havia feito um exame em novembro, um exame que ele se chama esterossalpingografia. E esse exame, ele verifica o caminho até os ovários, se está livre, se tem alguma obstrução. E eu tinha escutado dizer que esse exame, muitas vezes, a mulher fazia e já engravidava no mês seguinte, já engravidava logo depois. E porque ele acaba desobstruindo um pouco se tiver uma pequena obstrução. E acabou que, pelo menos, não sei se isso ajudou, acredito que pode ser que sim, mas eu fiz esse exame e acabei engravidando no final de novembro e descobri a minha gestação no dia 10 de janeiro. E foi algo muito emocionante, porque eu já tinha comprado mais 2 cartelas, 2 caixas do meu anticoncepcional que eu tomava habitualmente, porque eu decidi que eu ia voltar a tomar para tentar desenfermar o meu corpo desse período que os sintomas se agravaram da endometriose, para em seguida partir para a fertilização in vitro. E eu descobri com 2 dias de atraso menstrual a minha gestação. Eu não fazia testes de gravidez todo mês, isso não era um hábito. Eu esperava realmente ter algum sintoma. E o sintoma que eu percebi foi no meu rosto, porque antes da minha menstruação chegar, eu sempre ficava com bastante acne e as acnes não tinham aparecido. E me veio o pensamento, será? Então eu decidi pegar o teste, eu tinha um teste só na minha casa, já fazia meses que eu tava com esse teste. E eu lembro que antes de fazer o teste, eu orei, conversei com Deus e falei pra ele, Senhor, se for da sua vontade que eu esteja grávida, que seja agora realmente, porque senão eu vou precisar passar por esse processo da FIV, e é um processo que tem um custo alto, é um processo doloroso, é um processo difícil. Então, se for da sua vontade que eu esteja grávida, amém. E eu fiz aquele teste e deu positivo. E foi muito emocionante pra mim. Porque quando a gente recebe um diagnóstico como o da endometriose, que está associado à infertilidade, a gente sente medo, a gente sente insegurança, incerteza. Nós não sabemos se nós vamos conseguir um dia ou não. E algo que antes, como eu contei, eu nem sabia se eu queria tanto assim ter filhos, passa a ser algo que a gente quer muito. Porque uma vez que a gente decidiu que quer e encontra uma barreira, encontra uma dificuldade, a gente passa a desejar ainda mais vencer esse obstáculo e alcançar aquele desejo. E foi rápido. Entre o meu diagnóstico de endometriose, que foi em setembro de 2024, e eu engravidar, que foi em dezembro de 2024, e descobrir essa gestação em janeiro de 2025, 2 dias antes da consulta que eu havia agendado para iniciar o processo de fertilização in vitro, foi rápido, foi cerca de 3 meses. Mas foi o suficiente para que eu sentisse e me causasse uma empatia tamanha com todas as mulheres que têm esse desejo de se tornarem mães, que têm esse desejo de engravidar e recebem um diagnóstico, ou às vezes não têm um diagnóstico, simplesmente estão há anos tentando, não conseguem engravidar e não sabem o porquê. E isso mexeu muito comigo. Enquanto terapeuta de mulheres, eu senti a necessidade de falar sobre isso também, por isso eu decidi começar esse canal
hoje falando sobre esse assunto, porque depois de ter passado por essa experiência que mesmo breve me tocou profundamente, eu vejo mulheres que passam por essa situação e eu sinto a dor que elas sentem. Eu sei o processo pelo qual elas estão passando. Então, se você for uma dessas mulheres, eu quero sinta-se abraçada, eu quero te acolher da melhor maneira que for possível, tanto aqui no meu canal, tanto no meu espaço terapêutico. E eu quero muito falar sobre tudo isso, sobre todas essas vivências, sobre as possibilidades, sobre a espera, porque a espera não é fácil, a espera para qualquer coisa que nós tenhamos. Depois que eu consegui engravidar, veio outra onda de sentimentos, de inseguranças, de será que vai dar tudo certo? Principalmente por eu ter essa endometriose, por eu ter passado por esse medo, por essa angústia. Quando a gente passa por isso durante a gestação, é normal que a gente tenha ainda mais medo, que a gente tenha ainda mais angústias. Eu tive alguns fatores que me levaram a ter bastante receio no início da minha gestação, como um endometrioma, que é um cisto no ovário que eu não tinha, e assim que eu engravidei ele surgiu, provavelmente por conta dos hormônios na gestação. E esse endometrioma, ele cresceu muito rápido. Ele chegou a 6 centímetros antes de eu completar 2 meses de gestação. E se ele chegasse a 10 centímetros, eu teria que fazer uma cirurgia, ainda com o bebê na minha barriga, para a remoção desse endometrioma. Então foi um medo muito grande que eu passei, embora os médicos dissessem que a tendência era de que ele reduzisse com os hormônios do segundo trimestre, e foi o que aconteceu, graças a Deus. Assim que eu entrei no segundo trimestre, assim que eu completei 3 meses, ele voltou a reduzir, voltou para 4 centímetros, foi diminuindo. E agora eu estou aqui no final do meu 7º mês de gestação, entrando no 8º mês, e tá tudo bem. Mas foram muitos sentimentos até chegar até aqui. E por isso, isso me modificou. Isso modificou o meu modo de olhar para as mulheres que eu atendo, para as mulheres que eu converso, para as mães, para as tentantes. Porque a maternidade, ela começa realmente muito antes do positivo, muito antes de alcançar esse objetivo. A partir do momento que a gente decide que quer ser mãe, e eu quero estar aqui ajudando outras mulheres, apoiando no que eu puder nessa jornada, desde a espera do planejamento até a adolescência, até sempre, porque mãe é mãe para sempre, não importa quantos anos tenham os filhos. Então é isso, eu queria contar um pouco da minha história para vocês. E vou falar muito aqui nesse canal sobre educação positiva, sobre bem-estar feminino. Espero que vocês estejam comigo, me acompanhando. Conheçam a minha página no Instagram, Eduque Melhor. E muito obrigada por escutarem. Até mais!